Olha só. O que nós trabalhamos? Já vou fazer conexões no TMA, mas só para vocês entenderem, porque eu coloquei no RCI lá correções de radiculopatia, correção de movimento preferencial, e isso do grupo só está falando disso, né? Ó, particularmente muito disso. Ó, se eu tenho o MP, movimento preferencial, mais o controle neuromotor, beleza? Qual que é a visão básica? E o TMA? Cara, TMA é vida, para com isso. Você nunca vai parar de fazer TMA. Esquece, impossível, tá? Mas você também agora nunca mais vai parar de fazer MP. Pode ter certeza. Não tem como desgarrar isso aqui mais. Vamos entender uma coisa. O que nós somos bons? Eita, peraí. O que nós somos bons? Em micromovimento. Nós avaliamos o quê? Disfunções. Perfeito? Nossa, a letra tá feia hoje, hein? E o que nós avaliamos na TMA disfunções? Vamos entender. O que o TMA avalia? O que o TMA avalia, gente? O TMA é bom para tratar o disco? Não. No TMA a gente fala que o disco é uma hipermobilidade, corre dele. Se for manipular muito em velocidade. O TMA, ele corre do disco. O MP, você vai direto ao disco. O TMA, a gente trabalha nas porções posteriores das vértebras. Isso aí foi uma virada de chave muito grande na minha cabeça. Pô, Fábio, o que isso quer dizer? Que loucura é essa? Olha meu filho gritando, brabo aí, ó. O que é isso? A gente trabalha nas facetas. Não é isso? Se ela está em E, se ela está em N, se ela está em F, não é isso? IRS, FIS, MSR, unilateral geralmente. É isso que a gente corre na coluna. Falando em coluna. A gente olha o disco? Não. E o MP? A gente atua diretamente sobre os tecidos muito conjuntivo. Ah, o TMA também, mas uma visão diferente. Porque no MP, a gente atua diretamente no disco. Poxa, Fábio, o TMA, olha, não existe quiropraxia osteopatia que olha o disco. Só olha o disco uma hipermobilidade, um dano final, acabou. É assim. Tá? Eu acho que nem vai mudar. E não tá nada de errado. A grande sacada, quando você for começar a tratar alguém, e isso a gente vai começar a aula de MP com isso, tá? Já tá certo, é introdutório. É descobrir se o desequilíbrio é no disco ou se tá nas facetas. Ponto. A DSR, essa é a chave, tá? A DSR, ela tá no disco ou nas facetas? É isso. Olha só que foda isso. Calma que não ficou foda ainda. Do TMA eu tiro dúvidas, vocês têm todas as aulas de um negócio que eu acho que nunca ninguém vai ter online. Daquele tamanho não, do jeito que eu faço não vai ter. Mas no MP, que também não vai ter, o que a gente tem que fazer? Olha isso, nós temos que avaliar o disco. Então nós temos o disco intervertebral e aqui tem os seus anéis fibrosos. Tranquilo aí, né? E o meio, nós temos quem? O núcleo pulposo. Perfeito? Muito bom, Fábio, entendi. Se você tem uma desidratação, uma sobrecarga discal, uma alteração de equilíbrio facetário, uma hipomobilidade local, uma hipermobilidade, o disco pega essa sacada. Anota. O disco hipermóvel, ele fica rígido. Isso quer dizer o quê? Que ele fica em obstrução. Entendeu? Uma hipermobilidade no disco vai causar disfunções, vai causar lesões, vamos fazer de preto,
nos anéis. Vai um anel, vai outro anel, protusão. Perfeito. Ou herniou. Tranquilo? Perfeito, Fábio. Isso já é manjado. Exatamente. Mas esse disco em hipersolicitação, que é um disco hipermóvel, ele fica obstruído, que é a disfunção mais simples, é o que mais dá resultado no MP. Rápido. É aquele cara que vem com dor, sai sem dor. Que é isso que você fez. Pô, Fábio, Daniel, eu fui lá nele, fiz, não acredito, o cara melhorou. Peguei seu áudio e fiz até um depoimento. Olha só. Se esse disco está rígido, então nós vamos dividir o disco em 4 partes. Vamos primeiro dividir o disco em 2 partes. A parte anterior, corrigindo, acompanhando o desenho superior, a parte posterior e a parte anterior. Tranquilo isso? Se eu tenho uma hipersolicitação posterior, ele fica rígido na sua porção posterior. Então, ele começa a ter obstruções. Pega esse código. E se ele pega obstruções, você tem que remodelar. E o que é uma obstrução? É uma rigidez. Eu marquei aqui, ó, uma rigidez. Então, muitas vezes, você vai estar lá com o disco obstruído, no caso aqui, posterior. Se o disco está obstruído posterior, é que ele tem a preferência direcional de extensão. É uma lesão de extensão, a gente fala. Uma síndrome obstrutiva posterior discal. Que é assim que vai ser classificado, que é classificado. Agora, se o disco está numa disfunção anterior, você vai ter um desequilíbrio de flexão. Ou uma lesão, ou uma síndrome de obstrução anterior. E o que é obstrução? O disco está aberto e precisa fechar. E aí você fecha a obstrução. Por isso que aquela visão diferente. Fecha o forame, não abre o forame. Os caras falam, mas como? Pelo amor de Deus, vai travar, não vai travar nada. A gente sabe que a hérnia está comprimindo quem? O ligamento comum vertebral posterior. A hérnia que rompe o ligamento comum vertebral posterior já vira uma hérnia excluída, cirúrgico. A gente sabe disso. Eu falo isso no TMA. Está gravada a teoria. Eu falo isso, eu sei disso há 20 anos. Então, aquela história. O que a gente precisa fazer? Remodelar. Qual que é o código? Essa é a virada de chave. Remodelar os tecidos conjuntivos. Mas é só o disco? Não. Aqui tem muita unidade nervosa. Aqui tem muita raiz nervosa, gente. E o corpo é tudo conectado. Quando você começa a remodelar o disco, você altera totalmente o controle neuromotor. Entendeu? Que vai corrigir e desensibilizar as DSR. Muitas vezes, controlando o neuromotor, os espasmos vão embora. E aí, muitas vezes, as fixações, um exemplo como o ERS, e quem fixa lá é o intertransverso, os músculos não estão mais fixos. E aí elas vão embora. Só que o que acontece? Muitas vezes, a obstrução não está só bonitinha. Ela não está só nessa porção, nessa outra porção. Muitas vezes, a obstrução, ela pode estar só no póstero, o anterolateral. Aqui é anterior, né? Ou ela pode estar só no posterolateral. Ou ela pode estar só lateral. Que isso é os lateral shift. Igual o torcicolo. Torcicolo também é um lateral de disco. Você tira a dor no torcicolo em 10 minutos.
Então, é uma pegada muito forte. E, obviamente, tem as extremidades também, que vai ter essas classificações. E as classificações do MP? Basicamente, as classificações: obstrução. O que é obstrução? É a rigidez do disco, que ele vai estar aberto, e você rapidamente corrige. Prognóstico rápido. Você vai ter a disfunção ligamentar, que ele já vai estar, ele com uma pressão extra você ganha. Então, com contato extra, uma força extra do terapeuta, você ganha. E você vai ter a disfunção capsular. Aí ferrou. Porque aí é uns 3 meses para você ganhar, porque é muito rígido. É como eu já falei no RCI também, as disfunções capsular, quando você não classifica ela muito bem, você muda a direção do TMA. Você mexe, não ganha. E você querer manipular lugar capsulado é dor na certa, vai machucar. Entende? Então, entenda, só que as disfunções capsulares, as disfunções ligamentares e as obstruções também, pega isso, não fica só no disco, fica em qualquer tecido conjuntivo. Que aí, por isso que a gente vai lançar já o curso completo, com extremidade, com tudo, para não largar ninguém na mão. Você entendeu? Porque quando você sabe extremidade, tudo, você fica com o canhão na mão. Com o canhão na mão. Dúvidas? Já tinham pensado assim?